Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje mais um Sou Eu para vocês, para falar um pouco mais de mim, contar umas coisinhas extras aí para vocês irem me conhecendo melhor ao longo do nosso podcast. Eu já falei aí um pouco sobre mim no nosso primeiro episódio, no nosso episódio piloto que chama O Início. Vão lá ouvir para vocês conhecerem um pouco mais de mim. E eu quero trazer aqui como eu estou fazendo essas histórias, como que tá acontecendo, como que tá surgindo as histórias, o que eu tô achando até agora. Vamos lá. Primeiramente, como que acontecem as gravações? Eu tô aqui na minha casa, aí eu tenho um notebook, assim, né? Que não é da última geração. É um notebook, assim, lentinho, mas que tá ótimo. Aí eu coloco ele em cima de um Xbox bem antigo, pra ele ficar mais alto, assim, pra não me dar dor de pescoço, sabe? Essas coisas. Coloco o celular em cima dele e vou gravando pelo celular. E depois eu vou tirando os ruídos. E aí, onde eu gravo, é um ambiente assim maior, é a sala da minha casa. E aí, eu fecho portas, fecho janelas, fecho todos os cômodos da minha casa para poder conseguir gravar com uma acústica menos ruim. Não é que ela é melhor, ela é menos ruim. E aí eu vou tirando os ruídos depois, eu coloco os meus cachorros em outro cômodo. Enfim, é assim que tá acontecendo. Então, sobre as histórias. Eu fiz bastante entrevista antes de eu lançar os episódios, né? Eu já tinha conversado com bastante gente, então eu já tinha aí roteiros prontos, tenho mais alguns também, porque eu fui conversando, como eu disse aí no primeiro episódio do podcast, eu fui conversando com pessoas da minha família, meus amigos, pessoas que eu conheço e até mesmo procurando história aí que eu vi em alguma outra rede social e tudo e pedindo permissão da pessoa, né? Claro, eu chego perto da pessoa, converso, tenho a permissão dela para poder estar contando e trazendo aqui para vocês, tá? E aí, existem histórias que a mesma pessoa contou para mim várias histórias, né? E muitas vezes também eu já sei de alguma história, porque ali, como eu disse, né, são amigos e familiares. Então, tem história que eu já conheço, que eu já sei. Eu procuro a pessoa, pergunto se eu posso trazer para o podcast e peço para elas me contarem detalhes, trazer um pouco mais para mim, do ponto de vista dela, como que foi, se tem uma história que tem mais de uma pessoa que participe, que eu conheço as duas pessoas, sendo uma história tranquila, né, gente? Eu trago aí as duas pessoas para trazer o ponto de vista das duas pessoas para eu conseguir construir uma história bacana e ficar de uma forma legal aqui, trazendo os pontos de vista que eu tenho da história. Então, eu já vou ter lançado essa história, mas tem uma história aí de um caminhoneiro que tá no quadro Penumbra, por exemplo. Esse caminhoneiro, ele, por exemplo, ele me contou mais de uma história. Porque principalmente quem viaja muito assim, são pessoas que têm bastante história para contar, né? E aí, mais uma coisa ao meu respeito. Eu gosto muito de acampar, eu gosto muito de trilha, eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer outros lugares. Então, eu também tenho o costume de conhecer outras pessoas, a história de outras pessoas. E aí, eu vou trazendo tudo aqui. Porque, assim, quando você acampa, quando você trilha, você sempre acampa em um local que tem outras pessoas que acampam, outras pessoas que gostam do mesmo. E aí elas trazem histórias de viagens, perrengues que já passaram, esse tipo de coisa. Então eu vou estar buscando, né, e trazendo para vocês história dessas pessoas que eu conheço ao longo aí dessa minha rotina, dessa minha vida, desses percursos que eu faço também. Como eu disse anteriormente, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo conta e tem alguém também que sabe. Então, olha, fulana de tal tem uma história interessante para vocês. Então, eu vou atrás de fulana de tal. Porque nesse primeiro momento,
vamos colocar aí que eu não tenho tantos ouvintes, até começar a chegar a história, né? Eu precisava começar de algum ponto. Então, essa é a minha forma de adquirir histórias. Não sei se vocês vão achar isso certo ou errado, a forma que eu tô fazendo, mas é a forma que eu encontrei para ter histórias. Porque não dá também para poder ficar inventando história, porque aí eu traria um quadro voltado mais para criação de histórias, né? Para fanfics, vamos colocar assim também. E eu queria trazer histórias reais de pessoas reais também. Então essa foi a forma que eu encontrei para trazer para vocês. O que mais que eu tenho para falar? Eu tenho os meus pinchers, né? Como eu já tinha contado para vocês. Eu tenho 3 cachorros, gente, mas eu tenho a Sol, que é uma cachorra maior, onde aconteceu várias coisas e ao longo da minha história vocês vão saber. Ela é uma cachorra grande e aí hoje ela mora com o meu pai porque meu pai não desgruda dela. E ela é a companhia do meu pai. Então hoje no meu apartamento eu tenho o Plínio e a Matilda e a Sol fica com o meu pai. O Plínio também, ele não é meu exatamente, ele é do meu irmão, mas basicamente eu sequestrei ele, ele tá ficando comigo. E é assim que é a minha rotina. Eu trabalho de home office e gravo as histórias para vocês. Eu vou aí falando e fazendo no horário do meu almoço, no final do dia. Chega final de semana, eu faço. Aí, se eu quero saber de alguma história, alguma coisa, eu ligo para as pessoas, eu converso com as pessoas ao meu redor no fim de semana, para eu ir criando esses roteiros e ir fazendo tudo. E é assim que eu tenho feito. É assim que é um pouco da minha rotina. Eu tenho amado fazer as edições. Eu fiz as entradas aí dos quadros. Eu achei boas, né? Por uma pessoa que nunca tinha feito na vida. Eu já tinha mexido com edição de áudio assim, quando eu tinha meus 15 anos, trabalho de escola, ou quando eu fui fazer alguma coisa para a igreja ou algo do tipo. Na época, né, que eu ia na igreja. Mas assim. Eu não mexia com isso há muito tempo e mesmo assim, quando eu mexia antes, era para fazer trabalho de escola, não era uma coisa que eu deveria ter muito mais cuidado do que eu tenho hoje para fazer algo bacana, né? E eu tenho gostado, então eu espero que vocês gostem também. Queria também falar que eu vi que tem pessoas que me ouviram da Irlanda, pessoas que me ouviram da Inglaterra, dos Estados Unidos. Eu tô feliz, que tem pouco tempo que eu publiquei, né? E tem pessoas aí que não é só do Brasil que me ouvem. A faixa etária tá gerando em torno aí de 18 anos até 55 anos, e a maioria são mulheres. Eu gosto muito de estar aqui falando com vocês. Tô deixando aqui um pouquinho para vocês verem como que tá acontecendo, né? Eu tenho aí publicado em alguns lugares, tido a permissão também para estar falando um pouco mais em alguns lugares sobre o podcast. Espero que vocês me ajudem a compartilhar, porque quando vocês compartilham e outras pessoas me ouvem e isso chega até outras pessoas, me ajuda muito. Gostaria de pedir para vocês também me seguirem no Instagram, porque isso faz muita diferença. Lá no Instagram eu posto a fotinha ali do dia daquela história. Então, por exemplo, a história Penumbra o Vaso. Vai estar lá a fotinha de entrada de Penumbra o Vaso. E aí vocês deixem no comentário de vocês sobre a história lá. Claro, sem dar muito spoiler ou sem falar algo ofensivo, mas deixem lá o comentário de vocês, né? Eu quero saber mais de onde vocês estão me ouvindo, qual a região que vocês estão me ouvindo. Qual o horário do dia que vocês estão me ouvindo? Ai, Rai, eu escuto muito você quando eu tô no ônibus indo pra faculdade, ou quando eu estou indo pro trabalho, ou quando eu tô tomando um banho. Eu quero saber, que eu acho muito legal essa interação entre podcasters e ouvintes. Então, gente, eu queria trazer aí um pouco mais para vocês. Eu pretendo aí, no futuro, eu tô vendo melhor como que funciona e como eu vou fazer com relação a Aurelo e ao Apoia-se, né? E se vocês vão querer também, né, participar, me apoiar nesse projeto,
Mas enfim, tô gostando muito de estar aqui e eu queria só deixar esse recadinho, um agradecimento a todo mundo que já me ouviu também, que tá me acompanhando até aqui. Se puderem também entrar no grupo do Telegram pra gente conversar um pouco melhor a respeito das histórias, tá bom? Eu agradeço muito. E é isso, gente. Acho que eu vou ficando por aqui. Eu fico por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Karina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!